Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar a apresentar agora o nosso projeto de MC750, construção de interfaces homem-computador. Nós somos do grupo Professor Girassol, que é composto pelo Felipe, pelo Christian, por mim, Gabriel, pela Carol e pelo Luca. Ah, como começou a ideia para a gente fazer o nosso projeto? No mundo, no Brasil, como está escrito aí, existem 10,7 milhões de pessoas com alguma espécie de deficiência auditiva, chegando até a surdez severa. E no mundo existem ainda mais. No entanto, em todo o entretenimento, em todas as questões, geralmente os produtos e as mídias não são pensadas para esse tipo de público. As coisas não são adaptadas para que eles possam desfrutar das mesmas coisas que os ouvintes podem fazer. Então, pensando nisso, a gente criou um projeto, né, uma alternativa de design para oferecer uma solução de acessibilidade para esse tipo de público em jogos. E aí, qual é o problema de design? O que acontece? Em jogos eletrônicos, boa parte de tudo que a gente recebe nos jogos são visuais. São ambientação, são visuais não, são auditivos, são sonoros, né? Ambientação, trilha sonora, diálogos, uma série de coisas são dadas através de sons. E sem esses sons, a experiência dos usuários com deficiência auditiva ou surdez, a experiência deles é muito prejudicada, até mesmo podendo ser impedida. E pensando nisso, nós elencamos alguns problemas, nós elencamos 8 problemas, 8 dificuldades que os usuários podem ter por conta de não conseguirem receber os estímulos sonoros, que são não conseguir realizar desafios, não perceber eventos, perder detalhes do enredo, porque eles são falados, exclusivamente falados, como por exemplo, sei lá, uma conversa de rádio, perder a ambientação, perder surpresa e suspense, perder trilha sonora, perder coisas emotivas, emoções passadas por música, por exemplo, perder o sistema de recompensa e feedback, e o chat por voz dentro de jogos. São esses problemas que nós elencamos. E nós separamos os jogos em 4 níveis de inacessibilidade, níveis de quanto a sua experiência é prejudicada. Os níveis são: o jogo é inacessível, por falta de som, o jogo se torna impossível de ser jogado. Como, por exemplo, algum jogo que não tem imagem, seja exclusivamente por som. O segundo nível já é uma experiência muito prejudicada. Uma experiência que você até consegue jogar, mas é muito, muito, muito difícil. Como, por exemplo, um jogo de ritmo, como Osso ou Guitar Hero, que boa parte da experiência é o som. Sem ele, a experiência ficou quase totalmente prejudicada. O terceiro nível a experiência é bastante afetada e o jogador sem som tem uma série de desvantagens. É possível jogar, mas ele está em plena desvantagem, como, por exemplo, algum jogo competitivo, como Call of Duty. E o quarto nível é que a experiência ela é modificada, mas essa modificação não traz tanta desvantagem. Ela atrapalha, acaba se tornando alguma, algum problema, mas não é algo tão severo, como, por exemplo, jogar Candy Crush, que não te impede de jogar. E aí, dentro do nosso programa de design, os potenciais usuários, possíveis usuários que vão se desfrutar da nossa solução de design são os desenvolvedores, porque para eles é interessante ter uma maior gama de usuários que possam jogar seus jogos. É interessante para eles que a população surda e com deficiência auditiva também possa usufruir de seus produtos e aumentar suas vendas e alcance. Então, esse é um dos potenciais usuários. O outro potencial grupo de usuários é pessoas com deficiência auditiva e surdez, que vão poder desfrutar algo que para eles não era acessível antes. A próxima etapa do projeto, que seria a chamada fase 1, consiste no entendimento do problema de design. Eu posso dividir essa fase em duas coisas. A primeira seria a coleta de dados e a segunda seria o design socialmente consciente. A gente realiza essas duas etapas com o objetivo de estabelecer alguns requisitos de interação. Então, eu vou começar falando sobre o design socialmente consciente, mais especificamente para dizer que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa parte, porque são muitos detalhes, são muitos tópicos para ser falados. Então, para quem quiser acessar, tem aqui um link que leva para a página do nosso trabalho com
com os artefatos, mas eu não vou focar nisso, pelo menos não agora. Mas o resultado final a gente vai discutir aqui nessa apresentação. Eu vou focar, na verdade, para falar na parte de coleta de dados, que consistiu em duas coisas. A primeira foi um formulário que a gente fez especificamente para pessoas com deficiência auditiva ou surdez. A gente divulgou isso em diversas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Reddit, entre outras. E a segunda parte que foi uma simulação de usuário, que consistiu basicamente entre dois integrantes do grupo jogando um jogo, que no caso foi o Overwatch, um jogo competitivo, e totalmente sem som. Tendo essa experiência, os integrantes foram lá e reportaram e escreveram o que eles acharam que foi necessário ter no programa final. Começando pelo formulário, a gente conseguiu fazer, mesmo com essa divulgação pesada, a gente teve só 14 respostas, no período de 25 de abril a 7 de maio. Dessas pessoas, 78,26% delas disseram que jogam videogames. E 77,8% dessa porcentagem, da porcentagem anterior, concorda que é difícil encontrar um jogo que ofereça uma experiência completa. Eu vou também passar alguns resultados interessantes que a gente conseguiu nessa coleta de dados. A primeira é a dos gêneros de jogos mais jogados por esse pessoal. Por esse gráfico aqui, a gente percebe que o jogo mais jogado é plataforma, seguido de puzzle. Jogos de aventura também é bastante jogado pelo pessoal. Nesse caso, na parte de aventura, tem bastante jogos famosos que se encaixam nesse gênero. E seguidos por terror, jogos casuais e RPG, todos eles empatados. Outra coisa interessante também, pensando naqueles mesmos problemas que a gente elencou no começo do projeto, a gente decidiu perguntar para os usuários, para os possíveis usuários, quais deles eles consideram mais críticos. E nessa pesquisa, a gente conseguiu perceber que os mais críticos são não conseguir realizar desafios que dependem do som, e o chat por voz dentro desses jogos são inacessíveis. Inclusive, uma das respostas escritas dizia que era um problema poder conversar com os amigos, no caso, não poder conversar com os amigos. Logo em seguida, empataram, a gente tem perder detalhes da história, por serem contados com falas, e ter a ambientação prejudicada. Por fim, a gente tem não sentir os efeitos de surpresa e suspense. Esses são todos os problemas que a gente tinha levantado. A gente espera que, de alguma forma, a gente consiga resolver isso com esse projeto. Então, tendo todos esses dados, a gente, mais o design socialmente consciente, aquela simulação de uma jogatina sem som, a gente levantou, então, alguns requisitos de interação. Eu vou colocar aqui os principais. O primeiro deles é que a integração com chats de voz é algo necessário. Uma possibilidade seria, por exemplo, pegar o chat de voz de algum outro aplicativo popular, como o Discord, e fazer, talvez, com um overlay, uma transcrição disso para o usuário poder, enquanto joga, saber o que está sendo falado. A outra coisa seria adicionar legendas descritivas aos jogos. Essa medida a gente coloca como uma possibilidade de combater aquele problema das pessoas não terem uma sensação da história completa, seria perder os detalhes. Outra coisa também que a gente colocou como requisito seria a personalização das soluções. Então, se uma pessoa coloca que quer uma legenda no jogo, tem que ser possível personalizar isso, talvez com tamanho de fonte, cor, posição. E, por fim, uma área da comunidade seria interessante também para a plataforma, para permitir interação entre os jogadores, fazer discussões e análises dos jogos. Isso a gente coloca uma tentativa de fortalecer a comunidade de pessoas com deficiência auditiva e surdos no Brasil e no mundo. Um pouco sobre como foi o processo de ideação e criação das interfaces do programa. A gente passou por 4 fases, que foi a criação do cenário de uso, no qual a gente usou o Brainwriting, a ideação de alternativas de design, que a gente usou o Braindrawing, a criação do protótipo de baixa fidelidade e o storyboarding. No Brainwriting, a gente basicamente jogava as ideias no papel, né, cada um do grupo, e em papel a gente
no papel, no caso, no Docs do Google, né? A gente foi trocando a página de cada um, de modo que as pessoas poderiam complementar as ideias das outras. E todo mundo ia participar igualmente do processo de criação. O Brain Drawing é muito semelhante, só que no caso a gente desenhava as interfaces, as ideias que a gente ia usar no programa. E a partir do que a gente obteve, né, com o Brainwright e o Brain Drawing, a gente começou a criar o protótipo de baixa fidelidade. Então aqui é a tela inicial, né, que a gente idealizou, onde pode ver, tem o menu na esquerda com todas as opções disponíveis, uma tabela com os jogos, né, que todos com imagens grandes, bem visíveis, e a gente pensou numa possibilidade também de ter o sistema de amizades, coisas desse tipo. Então aí, mais especificamente, é uma tela de configuração de jogo, né, que no nosso programa a gente pensa, a gente tem que oferecer para o usuário as soluções pro problema dele, né, que seria a acessibilidade e imersão no jogo. Então, para isso, a gente pensou em algumas funcionalidades padrão que o software teria e várias configurações possíveis para cada uma. Então, aí a gente pode ver uma tela de um jogo que você poderia enxergar todas as mudanças que você está fazendo, que é para não precisar ficar abrindo o jogo para ver tudo que você está fazendo. Tudo pode ser feito dentro do próprio software. Então, nessa aba, dentro de um dos jogos, você pode acessar opções da comunidade, que são recursos e avaliações que as outras pessoas podem fazer e disponibilizar para os outros utilizarem. Então, isso é uma maneira de integrar também todos os usuários que possam também contribuir para a solução. Então, agora o storyboard que a gente fez, a gente pensou em cenários de uso, mais especificamente do nosso software. E, no caso, esse primeiro storyboard feito, foram 2, a gente pensa no usuário, ele quer escolher os recursos de acessibilidade que ele quer ativar para o seu jogo. Então, inicialmente, está na tela inicial, e ele tem todas as opções disponíveis, todos os jogos, e ele vai clicando em um dos jogos, né, que ele quer mexer, ele vai chegar nessa segunda tela, onde aparecem todas as opções para esse jogo e as configurações que ele pode mexer. E depois, possivelmente, ele vai na aba de comunidade para ver alguns recursos extras ou avaliações de outros usuários. Nesse segundo storyboard, a gente pensou em como seria um tutorial para um usuário novo que nunca usou o software ou que tem alguma dúvida. Então, nesse tutorial, a gente ensinaria o que acontece quando ele abre o jogo, que opções ele tem disponíveis e o que acontece quando ele escolhe algum desses recursos, que ele pode mudar. Um tutorial com gameplay que mostra os recursos em ação. Após ter definido, então, o protótipo de baixa fidelidade e alguns cenários de usabilidade, o próximo passo para, então, poder fazer uma avaliação mais precisa da nossa solução de design é fazer um protótipo de alta fidelidade. A principal diferença de um protótipo de alta fidelidade para o de baixa fidelidade é que aqui o projeto está mais consolidado. Então, algumas coisas como interação e até mesmo, de certa forma, como seria a cara final do programa já estão mais consolidados. Para fazer esse protótipo de alta fidelidade, a gente usou uma ferramenta que é o Assure RP9. Usando uma licença de estudantes, a gente pode criar um time e todos os integrantes podem contribuir no projeto. O programa é bem completo, ele tem várias soluções já pré-pensadas para você colocar botões, criar telas, e até algum nível de lógica de programação é possível de implementar para ter de fato um protótipo interativo. Eu vou mostrar também um pouco desse protótipo que a gente fez. O protótipo ele pode ser acessado, uma vez que foi criado, ele pode ser acessado de forma online e qualquer pessoa, então, tendo o link, pode dar uma olhada em como ele funciona. Então, essa aqui seria aquela tela inicial que a gente pensou no protótipo de baixa fidelidade, com alguns menus na esquerda. O estado atual ele está sempre um pouquinho diferente, foca um pouco diferente para o usuário saber onde ele está. Aqui no meio tem uma lista de jogos, ela pode ser rolada aqui para baixo para ver o que está acontecendo. Tem uma ferramenta de pesquisa que foi pensada, apesar dela não funcionar aqui no protótipo. E aqui do lado também temos algumas opções de amigos, editar perfil
e a mudança de status, né? Aqui eu posso mudar para ocupado ou invisível. Se eu clicar num jogo, no caso o Call of Duty, que foi o que a gente programou, a gente vai para uma outra tela. Essa aqui seria aquela mesma tela do protótipo de baixa fidelidade, onde a gente pode personalizar alguns recursos para adicionar ao jogo. Então, algumas coisas foram colocadas, como um radar, uma transcrição de chat por voz e as legendas descritivas. A gente também pensou na possibilidade do usuário criar recursos, né? Apesar de não estar implementado aqui no protótipo. No canto direito, eu posso personalizar o recurso que eu estou selecionando aqui na esquerda, e temos algumas opções de personalização. E também eu posso escolher se eu vou ativar ou desativar. Além disso, também a gente pensou na possibilidade de importar configurações ou exportar configurações, para no caso do usuário poder salvar o progresso que ele já fez nessa configuração, ou até mesmo compartilhar com outros usuários. Por fim, esse botão aqui de comunidade permite acessar a seção da comunidade para esse jogo. Aqui é possível o usuário, baixar novos recursos para o game, como um radar mais eficiente ou melhores legendas, por exemplo. Ele pode navegar isso aqui pelo menu à esquerda. Ele pode gerenciar os recursos que ele já tem adicionado, no caso nenhum, e ler as avaliações dos jogos. Então, aqui foi pensado também como o nosso público-alvo são pessoas surdas ou com deficiência auditiva, é interessante ter também as avaliações na forma de alguma língua de sinais. No caso, a gente pensou em Libras, que é a língua do Brasil. E então a pessoa, além de escrever, ou no lugar de escrever, ela pode gravar um vídeo com sua análise, que aconteceria aqui. Então aqui tem um campo para poder se inscrever e aqui para poder gravar. Então, após a criação do protótipo de alta fidelidade, foi feita uma avaliação do protótipo em 2 etapas. A primeira foi a avaliação com o usuário final simulados. A segunda foi a inspeção de usabilidade através da heurística de Nielsen. Agora, vamos ver melhor a primeira avaliação. Então, por essa parte, a avaliação com o usuário foi feita através de um formulário enviado pelo usuário, que foram preventivamente informados do público com alvo de uma ferramenta. Isso foi escolhido porque para a gente foi muito difícil fazer essa parte de formulário, como o usuário que a gente tende a entrevistar era um usuário com deficiência auditiva. Normalmente essa pessoa tem também dificuldade em conversar com voz. Então a gente escolheu de fazer um formulário com principalmente 3 tarefas sobre cui a gente vai receber um feedback. O formulário foi feito sobre um cenário criado no jogo Call of Duty Warzone e foi diviso em 3 tarefas. A primeira tarefa foi de mudar o status do usuário da disponível para ocupado. A segunda consistia em ativar recursos legenda descritivas, e a terceira consistia de ler as avaliações fictícias do jogo e relatar a experiência. Então, agora vamos no detalhe para todas as tarefas. Na tarefa 1, o feedback que foi recebido é que essa etapa era uma etapa muito simples. Todos conseguiram concluir sem problemas, mas houveram dois problemas apontados interessantes. O primeiro dizia que concluiu sem problemas, mas ficou confuso esperando que algo mais ocorresse. Isto é mudar o status do perfil. Esperava-se alguma forma de feedback. Então, o usuário esperava para um feedback que não foi recebido, e isso é um problema. O segundo dizia que a caixa de seleção do status tinha um fundo branco e uma letra muito clara, ou seja, o contraste não está adequado. Numa questão opcional, foi perguntado se o usuário teria alguma sugestão de mudança na tela inicial. Entre algumas sugestões estéticas, houve uma sugestão de funcionalidade: permitir a organização do jogo em lista. De fato, é um recurso interessante de se adicionar futuramente.
Agora vamos ver o que aconteceu na tarefa 2. Lembramos que a tarefa 2 foi perguntado de ativar um recursos, um ajuda pelo usuário, pelos jogadores. Para essa tarefa, houve um relato de dificuldade de encontrar o jogo. Aparentemente, isso ocorreu porque os games são apresentados apenas por imagens, que nem sempre facilitam a leitura. Outra coisa de destaque é que houveram duas reclamações do fato do botão de ativar estar longe do botão que seleciona o recurso. Uma está na esquerda e outra na direita. Também houveram sugestões que procuram manter os dois menus do mesmo lado. Uma das sugestões é bem interessante, pois diz que o menu da direita poderia ficar oculto e só aparecer quando se clica no botão correspondente. Isso também é uma coisa para implementar, para melhorar a experiência do usuário, né? Porque ele está vendo o que está acontecendo quando ele clica no botão ou no outro botão. Um outro ponto positivo da tela, por outro lado, é que a imagem de previsualização não apresentou ambiguidade para usuários. Então, mais ou menos, aqui podemos falar que a tarefa foi bem fácil para todo mundo, mas alguma melhoria pode ser feita. Para a tarefa 3, foi perguntado o que o usuário achou da disposição e aparência das avaliações. Em geral, a recepção foi positiva. Apenas algumas sugestões de melhorias estéticas. O grande problema aqui acabou sendo o processo de encontrar as avaliações. Uma pessoa nunca chegou a encontrar a tela, e outras 3 tiveram dificuldade. Não ficou intuitivo que para chegar nessa tela, o botão comunidade era o caminho. O fato de ter outro botão comunidade na tela inicial também foi um fator de confusão, sugerindo que uma mudança nesse aspecto é urgente. Então, aqui mesmo está algum problema menor, porque não todo usuário conseguiram fazer essa tarefa, então isso é um problema presente que a gente tende a corrigir no futuro. Para ficar mais claro para o usuário onde ele pode mudar e encontrar esse resultado. A partir da inspeção de usabilidade que nós fizemos, a gente identificou diversos problemas com o nosso software e depois a gente classificou cada um dentro das heurísticas de Nielsen. Então, aqui a gente vai falar sobre os mais graves que encontramos e mais tarde vai ter um link para vocês poderem acessar todos os problemas identificados. Então, o primeiro deles, o mais grave, foi a falta de botões de restaurar, reverter e salvar alterações. Porque, nesse caso, o usuário não consegue reverter ações, ele não consegue... não tem o undo, né? Não tem como ele consertar erros, nem prevenir. Né? O segundo erro é um pouco menor, mas ainda assim é meio irritante, porque quando você usa a barra de pesquisa, a palavra search não se apaga automaticamente, você tem que apagar ela manualmente, e isso é um erro relativamente grave que tem que ser resolvido. Então, o último que a gente colocou aqui foi a falta de indicação do caminho para você chegar em cada tela. Então, isso também entra um pouco naquela parte de avaliação, por exemplo, que as pessoas não acharam, que quando você clica nas telas, você não sabe, em relação às outras, onde você está. E isso é um problema para usabilidade do sistema. E aí, embaixo tem um link também para todos os problemas encontrados. Considerações finais. Após a avaliação de usabilidade, percebeu-se algumas coisas que poderiam ser mudadas numa possível concretização do projeto. Apesar desses defeitos, a experiência dos usuários foi adequada e o projeto deixou boas chances de cumprir os objetivos de design propostos originalmente.